surpreendente, né? Muito surpreendente ver como eles vão muito além das nossas expectativas e, principalmente, muito além das expectativas dos próprios pais deles. Então, porque numa dessas escolas, a gente foi montar uma peça e uma das mães, no início, assim, na primeira reunião que eu fiz com os pais, disse assim, estou achando bom a tua boa vontade, mas não te ilude, porque eles não vão conseguir muita coisa. E aquilo, para mim, foi importante, porque a minha expectativa era nenhuma. Qualquer coisinha, para mim, era maravilhoso, né? E no final, sabe, foi muito, muito, mas muito mais do que eu pensava. E aquela mãe, no dia da apresentação da peça, veio me abraçar chorando, que ela disse que não imaginava que a filha dela e aquelas crianças fossem capazes de fazer tudo aquilo. Depois eu trabalhei também já como professora de português em escola municipal, dando aula de teatro, trabalhei com várias crianças de inclusão, e durante um ano desenvolvi um projeto específico de aula de teatro para as crianças de inclusão, da CIR, né, que é a Sala de Integração e Recursos, que atende as crianças especiais nas escolas do município aqui de Porto Alegre. Então, foi experiências, assim, muito enriquecedoras, aí já eu trabalhando também com esse enfoque sistêmico, trabalhando com as mães, com os pais, e assim, muito aprendizado, né, a partir dali. Então, essa sou eu, um pouquinho, né, dentro dessa área da inclusão. Fiz uma especialização em neuropsicopedagogia, e meu TCC, o meu relatório de estágio, foi com uma menina com síndrome de Down, em que e o tema era a educação sistêmica e a contação de histórias como recurso para o desenvolvimento da criança com síndrome de Down. E também foi muito enriquecedor ver as revelações e as vitórias que tivemos ao longo daquele ano que eu trabalhei com essa menina. E o engajamento da mãe, da família também fez toda a diferença. Depois eu posso falar mais, se for o caso. Então, eu sempre tive, eu acho, dentro do meu coração, esse sonho de incluir, mas incluir verdadeiramente, não incluir só colocar, incluir, encontrar maneiras de fazer com que isso possa realmente acontecer de uma maneira boa para todos, né, envolvidos. Dani. Estou aqui já babando. Dá os óculos para te ver agora. Tá. Meu currículo não é tão extenso quanto o da Fábio, principalmente nesse sentido, mas eu sou professora. Eu tenho na família, né? Acho que todo mundo tem na família parentes que estão com inclusão, primo, sobrinho, irmão, sei lá, eu tenho primos de inclusão na família. Mas eles moram em Santa Maria. Eu sou natural de Santa Maria, então eu não tenho tanto contato com eles. A minha realidade com a inclusão é muito mais dos meus clientes e dos meus alunos. Enquanto professora, a gente recebe, às vezes, 2, 3 ou até mais crianças de inclusão na sala de aula. Então, a minha vivência com crianças de inclusão, porque a minha realidade é mais com crianças, e também com adolescentes, que agora eu estou atendendo adolescentes também de inclusão, né, com autismo, coisa assim. Mas a minha vivência, né, o meu lugar de fala, então, é enquanto professora. E perceber, quando eu estava ouvindo a fábrica, me lembrando do avanço dos alunos, né? Porque a gente tem alunos cadeirantes, a gente tem alunos com dificuldade na fala, a gente tem alunos com dificuldade na escrita, a gente tem alunos com dificuldade para brincar, a gente tem alunos com N dificuldades, mas que esse olhar diferenciado, esse olhar de inclusão
que a constelação, que esse olhar sistêmico traz, a gente percebe as coisas diferentes, a gente olha para tudo isso com um outro olhar. Quando tu estava falando assim de um olhar de incluir no coração, me emociona, porque eu acho que bem esse olhar mesmo, que olhar e, nossa, meu aluno, tu faz parte, tu mora aqui no meu coração e sabe, essa coisa de extravasar amor pelo trabalho, pela criança e pelo desenvolvimento da criança, do aluno, e perceber que ele começa de repente de um jeito e termina de outro. As apresentações de final de ano são sempre incríveis, eles deixam a gente babando, eles superam uma série de coisas que a gente imagina que eles nem podem superar, nem vão conseguir, e eles nos surpreendem e é fantástico de ver isso. Eu, depois como eu já tinha comentado, já conheço a constelação há alguns anos, mas o meu curso de constelação foi em janeiro de 2018. Eu conheço a constelação desde 2007, venho estudando e tudo, mas o diploma só veio em janeiro de 2018. E no ano passado, isso já estava me tomando assim a tempo, assim. Então, no ano passado, junto com a nossa professora do SAE, lá da escola, que é a sala de atendimento educacional especializado, a gente conversando, assim, a gente percebeu que existia uma demanda de um público que precisava ser olhado, atendido, que não estava sendo aqui do nosso município, que o município é de Cachoeirinha. E essa demanda era das famílias das crianças de inclusão, porque as crianças de inclusão, elas precisam de um olhar mais atento, sem dúvida que precisam. Mas e os familiares das crianças de inclusão? Eu não percebo assim, um olhar voltado a aqui tem um núcleo de atendimento às famílias de inclusão. Aqui tem aqui pelo menos eu não sei disso, né? Se tem, eu desconheço. Tem um núcleo, tem o, como é que fala, assistente social lá, o CRAS, eles fazem atendimento psicológico, né? Mas a gente sabe que é difícil de conseguir, aquela burocracia, às vezes demorado e tudo. Então, o que eu conversei com a Gisele lá, o que a gente estava percebendo. E então tive a ideia de montar um projeto que eu chamei de Educação Integrativa Sistêmica, que é, como eu também tenho conhecimento do coach, que traz essa desenvolvimento de metas, de pequenos passos de evolução, que eu também associo muito à educação, é de as famílias terem esse amparo sistêmico, com o olhar da constelação, do sistêmico, e também das ferramentas de coach, para eles percebendo que eles podem olhar para os seus filhos, né, para a sua criança, com um olhar de perceber que eles têm mais possibilidades, mas também, sabe aquela coisa de equilibrar, assim, perceber que as potencialidades e as limitações, o projeto é voltado para isso, para perceber, então, e auxiliar essas famílias a perceber as limitações e olhar também para os talentos dessas crianças, as coisas que elas podem avançar, e procurando muito amparar, é um olhar terapêutico pedagógico. Eu percebo muito que eu não consigo perceber o pedagógico, o educativo separado do terapêutico, porque aprender é terapêutico. O conhecimento é terapêutico, né? Conhecimento nos liberta. Então, se o conhecimento é terapêutico, ele nos liberta esse olhar sistêmico, terapêutico, ele também liberta, ele também traz possibilidades de superar coisas que às vezes são só crenças nossas, né? Como no exemplo que tu trouxe, né? As mães achavam que não ia dar, não sei o quê. Quando tu olha para isso com um olhar de, quem sabe, duvidando, ao menos, duvidando, porque às vezes, no primeiro momento, é que as pessoas não acreditam que a criança, que o adolescente pode superar, mas quando olha com isso, duvidando disso, a dúvida é ótima nesse caso, porque a dúvida permite que eu tente um pouco mais, que eu avance um pouco mais,
Não sei se eu não estou falando demais, mas é nesse caminho. Sim, é muito interessante isso que tu está falando, porque uma coisa que eu senti, né, ao longo do trabalho, né, é que muitas eram as crianças atendidas na sala de interação e recursos na escola, e muitas eram as mães que ficavam lá esperando o seu filho ser atendido, sentadinha, semana após semana, às vezes naqueles corredores frios, né, de escola, assim, ficando um vento, e elas lá, né, sentadas, ou então, quando o filho tem horário reduzido, porque não aguenta ficar todo o turno de aula lá, elas também, tá? Mas na hora que a gente chamava para fazer alguma atividade, para conversar, para compartilhar sentimentos, poucas eram as que vinham. E no início aquilo me frustrou um pouco, né? Depois eu comecei a analisar melhor, comecei a perceber quão grande é a dor dessas mães. Eu falo mães, mas pais também, mas é que é mais mães, né, geralmente que vão, porque geralmente o que acontece é que, digamos, numa família que os pais vivem juntos, né, quando vivem juntos, a mãe acaba se dedicando mais, né, ao filho, abrir mão da sua profissão, e para o pai trabalhar e sustentar. Isso no caso de o casal continuar junto. Quando não, a mãe tem que se virar como pode. Também tem aqueles casais que os dois trabalham e buscam fazer da melhor maneira possível. Mas eu comecei assim a sintonizar com o coração desses pais, dessas mães, e com a dor que estava ali dentro. E o medo, muitas vezes. O medo de falar, o medo de se expor, o medo de não ser compreendido. Porque, às vezes, dentro do ambiente escolar, assim, se faz todo um esforço para conseguir um atendimento público com o aluno, de psicólogo, de fono, de neuro, enfim, né? Se faz todo um esforço para conseguir aquele atendimento para o aluno, e a mãe, às vezes, não leva, ou leva uma vez, leva duas, depois não leva mais. E aquilo causa uma frustração no profissional que está ali trabalhando, né? E, às vezes, aquela frustração por, por dor também, né? De sensação de impotência, aquela frustração acaba, de, de alguma maneira, se transformando em crítica, em censura, em um acolhimento àquela mãe. Então, muitas vezes chamam a mãe para conversar e dizer: por que não levou teu filho? Por que e aqui eu falo isso, mas não é nenhuma crítica também a esses profissionais, porque quem está na linha de ponta ali sabe o que é, sabe a sensação de ter as coisas, a sensação de ter a sensação, desculpa, assim, a redundância, né? Mas de ter a sensação de que tudo aquilo é muito maior do que a gente, né? Então, o que dirá essa mãe? Que dirá esse pai, né? Então, nesse sentido, o olhar sistêmico, ele traz uma luz diferente, porque aquela criança, aquele jovem, que quando chega, modifica toda a rotina, muitas vezes todo um sonho, expectativa de vida, né, de uma mãe, de um pai, de uma família, e que muitas vezes é sentido como um peso, como uma dificuldade, dentro do olhar sistêmico, e aí cabe explicar um pouco mais para quem não conhece, já conhece, também poder escutar de novo, né? Que dentro do sistema familiar existe assim três ordens que regem esses sistemas, né?
E a primeira dessas ordens é justamente, como eu falava antes, a lei do pertencimento, que diz que todos dentro de uma família devem pertencer. E se alguém é excluído desse sistema, noutra geração, e às vezes em mais de uma geração, alguém daquele sistema é colocado a serviço do sistema, no sentido de equilibrar aquele sistema, no sentido de trazer de volta aquela pessoa excluída. Então, é como se alguém representasse aquela pessoa. E isso, em termos assim, exclusões mais sérias, exclusões mais traumáticas, acontece de vir na família uma criança com algum tipo de deficiência. Então, aquela deficiência da criança diz para o sistema: olhe para onde eu estou olhando. A criança olha para aquele excluído que não está sendo visto pela família. Então, nesse sentido, uma criança com deficiência, um filho com deficiência, ele carrega um peso pelo sistema familiar. E isso é um conhecimento que abre portas para nós. Abre portas para buscar dentro de nós cada vez mais compreensão, cada vez mais amor, poder abrir o nosso coração para acolher os sentimentos dessa criança, dessa mãe, que muitas vezes se sente culpada por não conseguir dar aquilo que ela acha que a criança precisa, ou do pai também. Então, poder acolher isso tudo e saber que toda essa história, ela não começou hoje, essa história familiar, ela é de muito longe, e que nós ali, na ponta, como eu falei, enquanto profissionais que estamos ali trabalhando, se nós pudermos trazer, além do nosso conhecimento profissional, trazendo alternativas de como trabalhar, manejo, né, com essa criança, como desenvolver todos os aspectos cognitivos, emocionais, mas, além disso, nós pudermos, principalmente, ter um lugar dentro de nós para acolher toda essa história e, a partir do nosso lugar, do nosso pequeno lugar de professora, de pedagoga, de psicóloga, assistente social, fono, seja que for profissional que esteja ali, né? Fisioterapeuta. Então, esse é o grande aprendizado que eu venho tendo ao longo desses alguns aninhos aqui, falando. E vendo esse amor crescer e esse amor circulando. E essa ideia nova da educação sistema, ideia nova para, de repente, uma parte de quem está nos assistindo. Eu acho importante a gente comentar um pouco, Fábio, dizendo assim que, mas que história é essa, né, de educação sistêmica, que educação é essa, né? Ou a gente já, quem é mais do meio, ouve falar de educação heideggeriana. Que ideia é essa? Que educação é essa? Que é isso, né, que está surgindo? Eu acho importante a gente comentar também que esse tipo de educação, esse olhar novo da educação, ele não exclui nada. E combina muito falar isso, porque o nosso tema de hoje é a inclusão. Ele não exclui nada, ele não exclui nenhum dos outros pensadores, nenhum dos outros teóricos que trouxeram tanto conhecimento acerca da educação. Ele só olha um pouco mais. Ele abre uma brecha mais para um novo olhar, para novos olhares,
para que a gente possa ver as coisas diferentes. Quando a Fábio diz que essa criança que, quem sabe, surge na família com alguma deficiência, ele pede para que olhe para algo na família, é um olhar diferente isso. É algo diferente isso. Todo mundo sabe que tem que olhar, com certeza. Mas esse perceber que existe algo que eu posso olhar e que essa criança pode estar representando alguém excluído, é um olhar diferente. E eu acho que isso a gente precisa também ter muito cuidado, porque a gente toca em questões muito profundas, né? Quando a Fábio comentou, né? De quando chama uma mãe, de repente ela não quer falar, ela não quer comentar, porque é algo muito, quem sabe, dolorido para ela. Porque quando uma criança nasce assim, né? Neurotípica, como nós chamamos, a mãe, o pai, a gente fala mais da mãe porque é o que a gente vê mais, mas a gente sabe que existe o pai, existe a avó, existe o tio, existe os irmãos, é toda a família que é envolvida nisso. Vamos incluir a todos. Mas a mãe, a gente sabe que é uma das que mais está ali na linha de frente. E existe uma idealização dessa criança, né? Isso eu acho que é muito doloroso, precisa de um tempo. Não sei se doloroso é a palavra, tá? É a palavra que me veio nesse momento, mas é preciso de um tempo para essa família elaborar isso, porque é como se fosse um luto da criança idealizada. Toda mulher engravida, a família toda começa a projetar nessa criança sonhos, planos, idealizações. Alguns já pensam no sexo, já pensam o que vai ser quando crescer, já pensam qual profissão vai escolher, já tem uma série de coisas. Ah, vai fazer o curso de inglês, vai fazer não sei o quê, vai viajar, não vai viajar, vai uma série de coisas, que mesmo quando a mulher ou a família diz, não, o importante é que venha com saúde, que a gente sabe, né? Saúde, nesse sentido que nós estamos falando, é com perfeição. E a perfeição, nesse sentido, é que não nasça com nenhuma deficiência. Porque todo mundo já sabe que precisa lidar de uma forma diferente se surge uma criança com alguma deficiência. E eu acho que é isso que é tão delicado, que a gente precisa ter um certo. E a gente está procurando ter, né? Mas precisa de um tato muito cuidadoso, muito zeloso, de muita responsabilidade. Lá na nossa escola, a minha realidade é muito mais assim do nosso município, assim, do que abarca lá a escola, né? Do entorno lá da escola. Eu percebo as mães muito suscetíveis ao atendimento, muito abertas para isso, muito dispostas a isso, mas nós não temos um espaço para isso. Nós não temos um momento para isso, nós não temos uma pessoa dedicada a isso. Por isso, a proposta que eu trouxe lá da Educação Integrativa Sistêmica, do projeto, é que tivesse uma pessoa, né, como eu apresentei o projeto, seria eu, para ouvir essas mães, para ouvir essas famílias, que estivesse disponível para esse momento. E poderia ser feito durante o atendimento da criança, porque a criança tem um período na escola, né? No nosso caso, a educação infantil, ela fica um período na escola, mesmo aqueles que têm uma flexibilidade de horário reduzida, algum tempo ela fica na escola. Esse tempo que ela fica na escola poderia ser aproveitado para essa conversa, para esse diálogo, para ouvir essa mãe, para saber quais são as necessidades dela, para saber quais são os anseios dela, para ouvir essa mãe, essa mulher, no seu momento, enquanto mãe, enquanto mulher, vivenciando aquilo, porque a mulher, e a gente reforça que a mulher fica na linha de frente disso, porque ela tem que dar conta de tudo. Ela, né, se continua casada, e tomara que sim, mas a gente sabe que não é a realidade de todas, ela precisa dar conta, então, desse filho que chega, dos atendimentos dele, da escola, e também do fato de ser mulher, de cuidar da sua casa, de fazer os seus afazeres em compartilhamento com o marido, né? Porque é muito importante essa ajuda também, porque
eu vou, a gente não vai citar nomes, mas eu vou falar de uma realidade de uma mãe lá da escola. Tem 2 crianças com autismo. Ela comenta assim, que ela tem uma grade de horários muito rígida, porque os 2 têm atendimentos. Então, ela fica organizando a agenda dela, de toda a vida dela, de acordo com a agenda dos atendimentos dos filhos. E aí ela disse, Dani, eu não tenho tempo para ir lá fazer minha unha. E essa mulher falar sobre isso é importante para ela. Eu preciso de um tempo para eu ser mulher. E qual é o tempo que ela tem para ser mulher? Eu preciso de um tempo para me dedicar para passar um batom, para arrumar meu cabelo. E ela às vezes precisa só falar sobre isso com alguém. Na rotina atribulada dela de horários pré-determinados e muito fixos, né? No caso desse exemplo que eu estou trazendo, os filhos dela são autistas e eles têm um cuidado muito grande, né? Porque se eles fogem muito da rotina, eles se desorganizam. Então, ela sabe disso e precisa, então, manter a rotina o máximo possível para que eles também fiquem equilibrados, né? Fiquem tranquilos. Então, falar essa mãe é importante, assim como para outras mães que de repente começam a descobrir agora, né? Na educação infantil, a gente percebe que tem muitas mães que estão percebendo que o seu filho tem alguma coisa diferente, mas sabe que é melhor não ver, não é que ela não perceba, é melhor não ver porque eu vou ter que mudar minha vida, vou ter que mudar minha rotina e eu vou ter que aceitar que de repente o meu filho é diferente. Então eu vou ter que construir e elaborar um luto daquela criança que eu elaborei, que eu construí, que eu visualizei dentro de mim, lá no meu coração, lá na minha cabeça, aquilo que eu já idealizei, aquilo que eu já imaginei. Eu vou ter que rever tudo isso, desconstruir e construir um novo modelo, que aí é um modelo que eu não sei como é, que vai ser construído ao longo da vida. Quando a gente fala disso ser doloroso, é nesse sentido que é doloroso, é um aprendizado. E é por isso que eu falo que o aprender é terapêutico, porque a gente aprende o tempo todo, e realmente é terapêutico, porque eu estou aprendendo, eu estou curando em mim coisas, de repente. Por que a gente tem esse olhar de que o diferente é doloroso, é difícil? Porque a gente percebe muito o preconceito das pessoas. Eu tô conversando com uma menina que tem autismo e é adolescente, e ela comenta assim que tem momentos que ela precisa ir para uma fila especial, que é a fila do, né, quando está numa lotérica, num banco, coisa assim, que é a fila de atendimento prioritário, né, atendimento preferencial. E já aconteceu muitas vezes com ela, as pessoas olharem para ela diferente. E aí ela, porque né, ela não é idosa, ela não está grávida, porque as pessoas olham para a fila de atendimento preferencial, é para idoso, é para grávida ou para criança, com alguém que criança no colo. Né? No caso, ela não está com nenhuma dessas aparentes situações. Por que ela está na fila de atendimento preferencial? E aí ela disse que muitas vezes ela precisava respirar fundo, procurando se equilibrar para poder explicar mesmo para as pessoas. Porque aí ela, como o barulho, a gente sabe que o sensorial, né, para os autistas, é delicado, então o barulho incomoda. Então ela fica agitada, fica, né? Então precisa que ela vá para ela não se desorganizar, para ela não ficar, né, entrar em conflito com a situação dela, ela precisa ir para aquilo lá. E temos uma lei, né, uma lei recente que permite isso. Mas isso não está escrito lá na testa da pessoa, né? Eu sou autista, eu preciso estar aqui. E quando a gente olha para alguém que está acontecendo isso, né, a gente olha assim, por que será? E aí, às vezes, até perguntam, né? Olha para a barriga, coisa assim, que é o caso que ela me relatou, né? E aí ela, eu sou autista, ela tem que explicar, eu sou autista, eu estou aqui. E as pessoas, tá, desculpa, né? Elas se desculpam, as pessoas não sabem lidar com isso. E acho que esse momento que nós estamos falando sobre isso é muito importante,
para trazer um pouco mais de naturalidade para isso. Não que a gente vai conseguir transformar as coisas de uma hora para outra, mas falar um pouco mais sobre isso, trazer um pouco mais de naturalidade acerca do assunto. Eu acho que se a gente conseguir isso, é um baita efeito, baita feito para nós. Tu estava falando, eu estava pensando assim, né, que tem uns casos de filhos que os pais têm um laudo que a criança tem alguma síndrome, e tem aqueles casos em que não existe um laudo, mas que a gente percebe nos nossos filhos, às vezes, determinadas deficiências, assim como nós temos as nossas também. Mas às vezes são coisas que dificultam na escola, ou o relacionamento, ou o aprendizado formal, do jeito que a nossa escola ainda está colocada. Então, todo esse momento que nós estamos vivendo agora, né, de ensino em casa, que a gente possa se abrir um pouco mais também, que a gente não traga a escola para dentro de casa, mas dê um toque da nossa casa para a escola, dessa humanidade, dessa coisa mais solta, mais improvisada no bom sentido, né? No sentido de ter um jogo de cintura, de poder valorizar outras coisas que não só o conteúdo, porque às vezes é muito sofrido para um aluno que tem determinado tipo de dificuldade cognitiva, ter que repetir, memorizar coisas que ele não consegue memorizar. E às vezes tem tanto de outras coisas que ele é muito especial, por isso são crianças especiais, né? Muito especial, muitos talentos, mas que aquilo fica apagado, fica opaco, porque aquele que é cobrado, ele não tem condições naquele momento. E eu já vi acontecer mais de uma vez de alunos que não conseguiam se expressar, digamos, na escrita ou mesmo na fala de uma maneira mais compreensível, tendo a possibilidade de se expressar de outras maneiras, conseguiu melhorar a sua fala, conseguiu ou melhorar a sua escrita, ou começar alguma coisa no nível da escrita, né? Então, eu sinto que é o momento agora da gente abrir nossos corações e as nossas mentes para esse novo que está chegando, porque ver que o nosso filho não se encaixa numa forminha como é a escola hoje em dia, abre uma série de outras possibilidades para a gente, se a gente quiser que abra, né? E esse momento de estar em casa com eles, é isso. Não conseguiu fazer todas as tarefas que a escola mandou, que também tem o outro lado da professora que está lá tendo que se puxar e fazendo coisas que ela não sabe fazer, que ela está tendo que descobrir como se faz, né? Todo um outro mundo. Não está conseguindo fazer, cumprir os prazos, mas está podendo interagir de outra maneira. Vamos procurar equilibrar, vamos procurar ocupar esse tempo aqui também, buscando conhecer melhor os nossos filhos, procurando ver o que eles estão pedindo para nós, verdadeiramente, deixando que eles nos conheçam melhor também, a nossa humanidade, contando algumas coisas da nossa história para eles, porque isso tranquiliza eles também, isso traz um sentimento de paz, né? Dani, tu tá vendo aí se tem alguma pergunta? Tu tá Para mim não controlando ali aparece nenhuma pergunta. Se chegou, não apareceu aqui. E pessoas, comentários também não, porque eu tô no celular aqui, eu não tô vendo nada aqui. Deixa eu ver no outro aqui. Não sei se cai aqui. Vou lá. Pode falar que vou ver se aparece alguma coisa lá. Então, nós, eu e tu, né, Dani? Nós Sim. somos mães que eu tenho algumas dificuldades com os meus filhos
e estou, ao longo desses anos de ser mãe, estou procurando acolher eles como são, porque eu sinto que quando eu consigo acolhê-los como eles são, às vezes algumas transformações se realizam. Quando eu consigo botar a minha expectativa, né, de lado, e deixar eles ser como eles são, claro, eu não estou falando aqui em não ter limites, não ter rotina, não é disso que eu estou falando. Estou falando da essência da pessoa. E a partir dali, trabalhando com eles, conhecendo. Às vezes eu preciso entrar na besteira deles para poder entender e ver o que não é besteira ali dentro. E isso é um aprendizado nosso. E pegar o gancho disso, né? E reverter. Então, quando a Fábio fala de jogo de cintura, é isso, é pegar o gancho lá, de repente, dessa besteira que eles trazem e reverter isso numa coisa importante, útil, para o bem-estar deles, para o bem-estar da família, para alguma coisa que seja interessante para eles, mas que também traga algo de positivo e de útil, né? É, isso aí. Então, nós somos, eu e tu, eu e a Dani, né, que somos mães e somos profissionais da área da educação e da saúde também, né, terapeutas. E nós estamos abrindo, então, esse espaço para... Hoje nós estamos falando a partir do nosso lugar, e nós estamos abrindo espaço também para falar, para que outras pessoas venham conversar com a gente aqui, a partir do seu lugar de mãe, de pai, ou mesmo de profissional também, que a gente possa contribuir e fortalecer essa rede, para que a inclusão, eu sei, a gente sabe que já tem muita coisa acontecendo, muita coisa, tem muita gente boa trabalhando, muita batalha, muita luta, e um tanto de união, né? Mas são de pontinhos em pontinhos, de pedacinho em pedacinho, que a gente monta um quebra-cabeça, né? Por exemplo, né? Então, se a gente puder se unir cada vez mais, o meu conhecimento da Dani, das mães que quiserem vir até nós, com os profissionais que quiserem vir até nós, e a gente está abrindo esse espaço para poder compartilhar, grandes vitórias se pode chegar, além das que já se tem, né? Porque muito se fala dos direitos, da lei da inclusão, dos direitos da criança ser incluída, mas do dever da escola de incluir, mas pouco se fala e pouco se trabalha para que isso realmente aconteça na prática, para que todas as partes dessa intrincada obra possam trabalhar em harmonia e a parte mais interessada, que é a criança, possa se sentir tranquila, encontrando apoio de todos os lados. Então, essa é a proposta que nós estamos lançando aqui hoje, através dessa live, né, de escutar mães, pais e outros profissionais que possam contribuir para essa nossa evolução, rumo a uma maior inclusão. Eu acho que a gente pode ir dando um spoiler para o pessoal, né? Já que já começou falando, que a gente vai, então, estar em outros momentos, tá conversando com pais, com mães, com profissionais, para falar sobre esse tema que é tão relevante, tão importante, e para que isso se torne cada vez mais comum, cada vez mais corriqueiro no sentido de ser comum mesmo, de não ser algo de estar espantado, de nossa, nossa, mas que isso se torne cada vez mais natural, para que as crianças, os adolescentes, os adultos e a sociedade como um todo perceba isso com naturalidade, para que isso não se propague cada vez mais de ter um olhar diferenciado para esse ou para aquele, no sentido de exclusão.
mas de olhar e ok, faz parte, né? É diferente, mas diferente faz parte. Então, se você está vendo esse vídeo, seja ao vivo ou depois, e lembrar de uma pessoa para quem pode ser útil, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso. E a gente está querendo ouvir histórias, porque às vezes alguém que venha contar a sua história pode servir de incentivo para outro, ou até de encorajamento para encontrar soluções, se sentir mais fortalecidos. Nós não somos os donos da verdade, mas nós, nos unindo, nós podemos chegar mais perto dela, de encontrar essas soluções. Então, essa é a proposta que nós estamos lançando hoje aqui nessa live de inclusão. Incluir mais pessoas. Incluir mais pessoas. Já tem uma lista. Já temos uma lista. Estamos convidando para, eu acho que até o final do ano tem gente aí. Tem. Mas... tem. E gente boa, falando das suas histórias, falando da sua realidade, trazendo histórias super interessantes para vocês, contando de como é que é essa convivência com a criança, com o aluno, com o adulto de inclusão, né? Como é que é essa convivência? Como é que se supera isso? Como é que se avança paulatinamente as etapas? Vai ser bem interessante. Eu me lembrei de uma coisa agora que antes, quando tu estava falando, eu, assim, do preconceito, né? Eu me lembrei que um dos meus filhos, quando ele era pequeno, ele estudou numa escola que também tinha essa proposta de incluir, né? Era uma escola muito legal, muito diferente, fechou, infelizmente. E aí ele fez o primeiro ano lá, e tinha uma menina que era autista, que eles foram amigos por bons anos depois, assim, já adolescentes até, né? E uma outra, tinha alguns com algumas tipos de dificuldades, assim, né? E aí teve um dia que eles estavam numa roda de conversa com a professora, e cada um falou um pouco de si. E aí ele chegou em casa e disse para mim assim: mãe, hoje a prof fez uma roda de conversa com a gente para a gente ver o que a gente tem de parecido e o que a gente tem de diferente. E eu cheguei à conclusão, mãe, que cada um tem o seu problema. Por exemplo, a fulana é autista, a outra tem um problema na cabeça, e eu tenho sinusite. Então, para ele, aquilo estava tudo dentro do mesmo, assim, da maneira como foi trabalhada, sabe? Então, eu achei muito bonito aquilo, né? Como se bem trabalhado em sala de aula, a inclusão, né? Feito um trabalho, assim, do professor com a turma e tendo um apoio, é muito bonito de ver como que os colegas colaboram, como que eles respeitam a maioria, né? Como respeitam, auxiliam. Às vezes, tem casos em que cada dia um é o auxiliar da professora para auxiliar um cadeirante, ou, enfim, né? Essas coisas me emocionam, porque a gente vê a pureza da criança, né? A inocência, e se a gente não colocar o preconceito, eles não, geralmente não tem, né? Geralmente não tem. Então, o trabalho dos pais é muito importante. Muito, muito, muito. Eu penso que esses nossos encontros aqui vão ser, se Deus quiser, muito importantes também para a sociedade. Porque nós, enquanto professoras, a gente tem uma rede de apoio, né, entre nós, a gente tem um pensamento mais ampliado nesse sentido, né, de incluir mesmo, né? As escolas, hoje em dia, isso está na lei. Então, de certa maneira, isso, claro que não é uma realidade em todos os locais, a gente sabe,
Mas é um pontapé inicial foi dado, né? Disso estar na lei, disso ser uma coisa que a criança não precisa estar numa escola especial, ela tem o direito de estar numa escola regular, né? Então, esses são avanços. Mas eu acho que também esses nossos encontros podem ajudar a sociedade como um todo, de perceber esses acontecimentos como coisas naturais. Quando eu falo isso, eu me remeto à história, né? A história, a gente sabe que há tempos atrás, as crianças, os adolescentes de inclusão com alguma deficiência ou com algum transtorno, alguma coisa assim, eles eram excluídos e escondidos, né? Não eram vistos, a sociedade não tinha também, né, o número de pessoas, de casas e toda essa urbanização que tem hoje, então não eram mais campos, era tudo muito escondido, tudo muito no seu canto, e, às vezes ninguém sabia que naquela família tinha uma criança de inclusão, tinha um adolescente de inclusão, isso era muito escondido, né, e isso hoje não tem mais como ser escondido, está aí para todo mundo ver, então eu acho que esse olhar para quando a gente olha para essa história e perceber que hoje é diferente, isso já é um avanço. Mas eu acho que a gente pode contribuir um pouco mais. Eu sempre penso que o que mais que a gente pode fazer? Cada um de nós pode fazer um pouquinho mais, né? Se cada um fizer a sua parte, não fica pesado para ninguém e fica muito mais leve para todo mundo e todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. É, Então, vários isso nós aí, se agregam. quando tu falas em fazer um pouquinho mais, por exemplo, assim, para o professor, às vezes soa como um peso, né? Ai, mais ainda, eu já faço tanto, mais um pouquinho ainda, será que eu aguento? Trouxe a Mas, sociedade como um todo. mas isso aí, sim, mas isso, esse pensamento, se a gente pensa em termos de cada um separado do outro, sim, aí é um peso mesmo. Agora, se a gente pensa como uma rede, onde que se eu fizer mais, eu também recebo mais, porque se eu dou um passo no sentido do fortalecimento e estou interligada com tantos outros que também estão dando esse passo, eu me fortaleço junto. Então, é isso. É um andar de mãos dadas, né? E a gente não tem muita pretensão de mudar o mundo, né? Porque o mundo é muito grandão, né? Mas se a gente puder nos mudar um pouquinho e nos mudando, a gente mudar um pouquinho quem convive com a gente, talvez outros se inspirem e aquilo vá aumentando, né? Então, se você é desse time, vem para cá, manda uma mensagem para a gente, para mim, para a Dani, deixa uma mensagem aqui, e vamos ver o que a gente pode fazer juntos, porque esse mundo do jeito que está, esse momento que a gente está vivendo, está mostrando isso para a gente. É pela união que chegaremos num lugar melhor, juntos. Não tem mais essa de eu vou e os outros que se ralem. Está todo mundo junto nessa. Claro que uns estão numa situação mais delicada e outros, mas o mundo está girando e as coisas estão acontecendo. E não tá, não tem um que esteja, eu tô safo dessa. Então, nesse sentido, todos somos especiais, né? Sim. Todos somos especiais e precisamos sermos incluídos e nos incluirmos nessa grande força do amor cósmico que rege a educação, que rege essa educação que nós sonhamos e que tem pessoas praticando de pouquinho em pouquinho, porque professor é um ser humano muito diferente, assim, né? Consegue tirar leite de pedra, consegue fazer chover quando tem sol, consegue trazer sol quando tem chuva. Isso só ela e os alunos, que dirá unidos, o que pode acontecer. E mãe vai mais ainda, né? Aí sim é imbatível.
É isso. Estamos chegando nas 9 horas. É estranho essa live assim, a gente não vê as pessoas falando ali, né? Mas tudo bem, é um novo formato que nós vamos nos adaptando, né? Eu vi que o Instagram também está mudando. Quem sabe a gente faz lá, a gente conversa depois para acertar esses Tá bom. detalhes. Eu só quero acrescentar assim, que o nosso maior objetivo é agregar um pontinho nessa teia, né? Isso aí. Nesse contribuir para algo maior. A gente sabe que sozinho não faz nada, por isso que a gente está aqui se colocando à disposição e convidando quem mais quiser participar desse time, dessa teia, dessa rede de amigos, de pessoas engajadas, envolvidas e querendo o bem de todos. Porque quando a gente traz isso é para incluir a todos. Então, queridos, por hoje é isso. Fiquem com Deus, um beijo para todos. Se cuidem, cuidem dos seus filhos, não deixem sair para a rua, brincar na rua com máscara por cima. E é isso. Um beijo a Qualquer coisa, todos. nos chamem, participem das nossas próximas lives, nos chamem para combinar direitinho. E a gente vai andando junto de mãos dadas. Tchauzinho, então. Tchau, tchau. Uma boa noite. Boa noite.